deputado Antônio Carlos Rodrigues apresentou ontem o parecer da chamada PEC da Anistia, projeto que livra de punições os partidos que não repassaram a cota mínima de recursos públicos para candidaturas de acordo com os critérios de cor e gênero. O texto prevê ainda incluir na Constituição a obrigatoriedade de partidos distribuírem, no mínimo, 20% do fundo eleitoral aos candidatos negros e pardos. Na prática, isso é uma redução de recursos destinados a essas candidaturas. Atualmente, a regra em vigor prevê que os recursos serão proporcionais aos números de candidatos negros e pardos. No último pleito, mais de 50% dos candidatos se autodeclararam assim. A expectativa é que o relatório seja votado hoje e aprovado em comissão especial às 14 horas. Mas, para virar lei, a PEC precisa ainda passar por 2 votações no plenário da Câmara e mais 2 no plenário do Senado. Para falar sobre esse assunto, vamos conferir uma entrevista que eu fiz mais cedo com o Magno Carl, o diretor executivo do Livres. Então, estamos aqui com o Magno Carl, diretor executivo do Livres, para a gente comentar justamente essa questão da PEC da anistia. PEC que ontem, no Papo Antagonista, eu já chamava de PEC óleo de peroba, por um motivo absolutamente simples, não é, Magno? Porque, na prática, essa proposta de emenda constitucional, ela quer resolver o problema de todo mundo da forma mais esdrúxula possível. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha no Meio Dia em Brasília. É verdade, haja óleo de peroba. Nós temos, nesse momento, com a PEC 9 de 23, a situação em que os políticos fazem as regras, os políticos concedem a si mesmos uma quantidade enorme de dinheiro, desrespeitam as regras que eles mesmos colocaram para que pudessem receber esse dinheiro e depois se perdoam por terem violado as próprias regras designadas por eles mesmos para reger o dinheiro que eles mesmos se concederam. Então, é uma falta de noção da realidade bastante grande. A sociedade civil está se organizando para resistir a isso. Nessa semana, dezenas de organizações enviaram uma carta a autoridades em Brasília mostrando preocupação com o texto dessa PEC, que fica cada vez pior, é importante dizer, e na espera de que, com a pressão da sociedade civil, com a mobilização das pessoas que estão observando o texto dessa PEC, a gente consiga fazer alguma coisa para que, bem, os culpados sejam punidos devidamente e que a gente não tenha a proliferação aí a distribuição de óleo de peroba de forma generalizada em Brasília, porque seria ruim para todo mundo, é ruim para a política e é ruim principalmente para a sociedade, que tem que pagar esse prejuízo todo, sem que quem usou esse dinheiro de má forma seja punido. Agora, o Magno, tem um detalhe que eu acho importante da gente destacar nessa história da PEC, que é o seguinte. Pela primeira vez, ou pelo menos em poucas vezes se viu no Congresso, uma união de esquerda e de direita em nome, em prol de uma mesma causa. Nessa causa específica, uma causa corporativista, Afinal de contas, essa PEC ela beneficia tanto os partidos de direita quanto os partidos de esquerda. O que eu acho impressionante nessa questão da PEC é ela ter sido endossada por integrantes do PT, do PSB, do PDT, de partido de esquerda, que foram estes partidos que lutaram durante muito tempo para a inclusão de mulheres, negros, ali no sistema político partidário. Não te parece uma certa ou uma total incoerência da esquerda agora falar, olha, nós não conseguimos cumprir, a gente não conseguiu colocar em prática aquilo que a gente mesmo, aquilo que nós propomos, então agora a gente quer perdão? Completamente, Wilson. E é uma hipocrisia que vem desde o debate público. Quando se fala, olha, podemos colocar cotas para mulheres, ou podemos colocar dinheiro do fundo eleitoral, particularmente para candidatos negros, a gente pode colocar dinheiro do fundo eleitoral, particularmente para mulheres, mas a questão da participação política é muito mais profunda do que isso.
os partidos políticos dizem, então vocês não querem a participação de mulheres e negros na política. Não é verdade. É que nós temos um trabalho de longo prazo, nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas envolvidas com a política de alguma forma, temos um papel de criar na política um ambiente mais inclusivo, para que essas pessoas se sintam bem-vindas. Só destinar dinheiro é o caminho errado, você começa de trás para frente. Se as pessoas não estão interessadas em participar da política, se a política não é um ambiente que faz com que elas se sintam bem-vindas, não adianta você oferecer dinheiro, que nem assim as pessoas vão querer se candidatar. Os partidos têm problemas para fechar a cota de mulheres para as suas chapas. Nas questões, quando a gente coloca isso junto com o fundo eleitoral, a gente cria um outro ciclo de distorções, como, por exemplo, pessoas, políticos que se descobriram pardos ou negros recentemente para terem acesso a mais fundos eleitorais. Mulheres que são colocadas como candidatas laranjas para que os dirigentes dos partidos ou os grandes nomes dos partidos tenham mais recursos para as próprias campanhas. Os partidos de esquerda fazem a mesma coisa, se beneficiam também desse dinheiro. Nesse ponto, não há divisão na sociedade brasileira, não há batalha, não há polarização. Todos estão unidos no mesmo barco, que é o barco de utilizar o maior número de dinheiro, a maior quantidade de dinheiro possível nas candidaturas que os partidos acreditam ser as mais importantes, aquelas com maior capacidade de agregar votos, e depois tentar arrumar formas de se livrar das regras que eles mesmos colocaram com uma narrativa para iludir a sociedade. Quando se discute o fundo eleitoral e a quantidade de dinheiro, os bilhões que vão para o fundo eleitoral, todos os partidos vão à sociedade e dizem, não, é para incentivar a participação de mulheres, é para incentivar a participação dos negros. Quem não quer mais mulheres, quem não quer mais negros na política? Todo mundo quer. Então, a sociedade vê com melhores olhos a destinação de bilhões para os partidos políticos. Quando chega na hora, todo mundo esquece as mulheres, esquece os negros, fraudam as cotas e depois concedem a si mesmo o perdão. Não dá para ser assim. Que curioso, né? Inclusive, eu comentava ontem à noite no Papo Antagonista sobre esse caso, né? Eu até brinquei lá no papo dizendo, gente, podem colocar uma bigorna na minha cabeça, podem me dar 2 tiros na cabeça, porque eu falei basicamente que essa PEC, por um outro lado, e aí eu condeno o teor da PEC, isso é fato, isso não tem como você passar pano para essa PEC. Mas pela primeira vez, o que quer dizer, essa é uma das poucas vezes em que a própria Câmara tem um gesto de, não vou dizer que é honestidade, né? Tem um gesto de, olha, né? Não conseguimos, né? Tem a honradez de admitir que não conseguiu e mesmo assim já, olha, quer saber de uma coisa? Já que a gente não conseguiu, vamos para frente. Pelo menos eles não foram, qual é o termo que eu posso falar? Pelo menos eles não foram hipócritas, né, ao propor esse texto, né? Pelo menos é uma PEC verdadeira do ponto de vista, lógico, da população, é uma PEC horrível. Mas do ponto de vista político, pelo menos eles foram verdadeiros, porque esse debate sobre a questão das cotas de negros e de mulheres é um debate antigo, que foi capitaneado pela própria esquerda. Só que eles, nesse momento, entenderam, olha, nós não conseguimos, nosso projeto fracassou, não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. Agora, o Magno, para a gente ir caminhando já para a reta final, como é que você acha que a sociedade pode pressionar? Porque é um assunto em que o cidadão, e com certeza aqui no chat devo estar recebendo várias mensagens sobre isso, o cidadão brasileiro ele fica indignado com essa situação, né? Só que essa é aquela clássica situação em que o cidadão brasileiro ele se vê distante da formulação da política pública. Como é que o brasileiro, como é que o cidadão comum, como é que você que está no chat, o que você recomendaria, por exemplo, para o nosso espectador aqui no chat, né? O que você recomendaria para que as pessoas, né? Qual a postura que a pessoa pode fazer, pode adotar para pressionar o seu parlamentar e falar, amigo, por favor, né? Vamos ser verdadeiros com a tua própria convicção, mas antes de tudo, antes de mais nada, seja verdadeiro, seja leal com o teu eleitor. Bem, Wilson, há algumas coisas que a gente pode fazer. Eu acho que quem está nos assistindo agora, é importante que se manifeste nas redes, é importante que mande mensagem para o parlamentar, é importante que fale nos comentários das postagens dos parlamentares sobre a PEC da anistia.
é muito importante. Nós estamos tratando aqui de dezenas de bilhões de reais. A versão mais light da PEC, que é aquela que perdoaria apenas as ações ainda pendentes, totalizam aproximadamente 23 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro. Os parlamentares escutam as vozes das redes. É uma inovação importante que nós precisamos levar em conta na política. As redes sociais se tornaram importantes não só para as pessoas conversarem sobre política entre si, mas também para manifestarem seus posicionamentos para os parlamentares. Se os parlamentares entenderem que a PEC é impopular, que as pessoas entendem o quanto ela é danosa para todo o arcabouço de fiscalização da ação política no Brasil, é possível fazer com que o texto seja revisto, com que algumas coisas sejam revertidas. Os parlamentares têm vergonha de falar publicamente sobre isso. O presidente Arthur Lira foi ao Roda Viva e negou vários pontos da PEC. Disse que, nesses termos, a PEC não passaria nem na comissão especial, que o texto seria trabalhado. Na verdade, o texto na comissão especial tem piorado. O texto tem englobado ainda mais instituições que receberiam a anistia, como os institutos e as fundações partidárias. Isso é uma coisa que as pessoas podem fazer. Elas podem se manifestar nas redes com a sua própria opinião ou levando aos comentários dos políticos. E outra coisa que as pessoas podem fazer é lembrar nos futuros pontos do debate público como que o puxadinho legislativo não consegue modificar a realidade. Não adianta a gente propor cota para mulheres se os partidos não têm uma vida orgânica que traga mulheres para os partidos. Eles vão acabar fraudando as cotas, como estão fazendo, e depois se perdoando pela fraude. A mesma coisa para os negros e pardos. Não adianta a gente pensar de trás para frente, pensar, quando a gente tiver 50 candidaturas, nós vamos designar esse tal de dinheiro, essa quantidade de dinheiro. Não é assim, nós precisamos fazer com que a política seja mais receptiva, mais aberta para pessoas que não sejam homens brancos. Dar dinheiro não é a solução. Começar com dinheiro não é a solução. As pessoas que hoje dominam os partidos e dominam a política se apropriarão desse dinheiro, não incluirão as pessoas que a sociedade deseja incluir e depois se anistiarão de eventuais multas que podem receber por esse comportamento. Nós precisamos de um trabalho de médio e longo prazo na política brasileira para que ela fique mais diversa. Continuar jogando dinheiro numa estrutura viciada como a que nós temos hoje, nós só empoderaremos ainda mais as pessoas que hoje controlam os partidos como se fossem empresas particulares. Magno, você falou duas coisas importantíssimas, né, nessa tua última intervenção que inviabilizam qualquer debate mais sério sobre reforma política. Primeiro, qualquer reforma hoje é uma mini reforma, é um puxadinho. Então, você tem uma estrutura político-partidária, você tem uma lei eleitoral, e a partir dessa lei você vai enxertando itens e itens e itens, você cria um monstrengo, inclusive, em alguns casos, você até altera a Constituição, mas não necessariamente você dá conta, dá cabo. Você consegue resolver esses problemas político-partidários com uma ampla e restrita e densa reforma eleitoral. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que falta planejamento, não é? Quer dizer, você precisa pensar política no médio e longo prazo. Não adianta você aprovar uma legislação hoje, 2023, testá-la em 24 e fazer a alteração dela em 2025, porque em 2024 não deu certo. Você precisa definitivamente ter olhar de longo prazo para quê? Porque, às vezes, uma política pública, mesmo ela sendo instituída em um ano, ela demora 2, 3 eleições para que, de fato, ela tenha algum efeito. Infelizmente, no Congresso Nacional, como, enfim, nesses nossos tempos, né, as pessoas querem que as coisas aconteçam assim, para já, para ontem, né, mas em política você precisa plantar uma sementinha para que ela dê frutos em 2, 3 eleições seguidas. Magno, obrigado pela atenção. Alguma última consideração para a gente encerrar nossa conversa? Wilson, acho que a consideração mais importante é que a sociedade precisa permanecer atenta. Não é só quando os fundos partidário e eleitoral são liberados que a sociedade está pagando a conta da atividade política. A sociedade paga a conta da atividade política de várias formas e ela nos custa bilhões de reais todos os anos. Então, é importante que a gente, no debate público, no debate político, não apenas defenda as nossas convicções, mas também fiscalize
o que está sendo feito com o nosso dinheiro pelos políticos. Os políticos não podem fazer as regras, gastar o dinheiro, depois se anistiar das violações das regras que eles mesmos formularam, sem que a sociedade não preste atenção no que está acontecendo. Nós precisamos fiscalizar, porque o dinheiro é nosso e é muito dinheiro dedicado à atividade política no Brasil todos os anos. Tá certo. Magno Kaur, diretor executivo do Livres, muito obrigado pela participação. Espero contar com a sua presença em outras edições do Meio Dia em Brasília. Obrigado pelo convite, Wilson. Obrigado para todo mundo que nos assistiu. Até a próxima.